Existe algo ainda mais assustador do que ver uma criatura gigante no oceano. É saber que ela está ali, sem conseguir enxergá-la. Ao redor da Ilha de Páscoa, no meio do Pacífico Sul, pescadores, mergulhadores e até embarcações de pesquisa relatam há décadas um fenômeno estranho. Sinais aparecem nos equipamentos, movimentos são percebidos nas águas profundas, sombras cruzam abaixo dos barcos. Mas quando o sonar tenta localizar a origem exata, simplesmente não há confirmação clara. Como se alguma coisa estivesse ali, e ao mesmo tempo não estivesse. A Ilha de Páscoa já é um dos lugares mais isolados do planeta. Uma pequena porção de terra cercada por milhares de quilômetros de oceano profundo. Um lugar onde o mar parece começar no infinito e terminar em um abismo. Mas o verdadeiro mistério talvez não esteja na superfície, talvez esteja lá embaixo. Nas profundezas onde a luz não chega, onde a pressão esmagaria qualquer ser humano em segundos, e onde algumas criaturas vivem sem jamais subir para o nosso mundo. O mais perturbador é que o oceano ao redor da ilha não funciona como o resto do planeta. Ali, a plataforma continental praticamente desaparece. Em poucos quilômetros da costa, o fundo despenca milhares de metros. É como se a ilha estivesse apoiada no topo de uma montanha submersa, cercada por precipícios invisíveis. E nesses precipícios, alguma coisa se move. Algo grande o suficiente para deixar rastros indiretos, mas discreto o bastante para nunca ser registrado com clareza. E quando a tecnologia falha, o mistério cresce. Muito antes de sonares, radares ou expedições científicas, o povo Rapa Nui já observava essas águas com atenção absoluta. Eles conheciam o oceano como poucos povos conheceram. Sabiam quando o mar estava calmo e quando ele estava escondendo algo. Entre suas histórias mais antigas, existe a descrição de uma presença diferente. Não era apenas um tubarão comum, não era uma baleia, era algo chamado por alguns anciãos como uma criatura do interior do mar, um ser que não pertencia à superfície. Os relatos descreviam movimentos lentos, silenciosos e profundamente estranhos. Em vez de atacar imediatamente, essa criatura circulava, observava. Permanecia abaixo das embarcações por tempo demais. Às vezes os pescadores sentiam a água mudar antes mesmo de vê-la. O mar ficava pesado, os peixes desapareciam, o silêncio aumentava, e então vinha a sensação de estar sendo acompanhado, sem prova, sem som, sem explicação. Alguns diziam que essa presença surgia principalmente em regiões onde o fundo do oceano mudava bruscamente, perto das grandes quedas submarinas e montes vulcânicos escondidos sob o Pacífico. Hoje sabemos que exatamente nesses pontos o sonar costuma apresentar leituras mais complexas, mas para os antigos Rapa Nui, aquilo não precisava de explicação técnica. Eles já sabiam. Algumas coisas vivem melhor quando não são vistas. Quando cientistas começaram a estudar as águas profundas da Ilha de Páscoa, descobriram algo frustrante. O sonar nem sempre funciona como imaginamos, principalmente em regiões vulcânicas submarinas. O relevo abaixo da ilha é caótico, paredões abruptos, fendas profundas, cavernas vulcânicas, montes submarinos que funcionam como labirintos naturais. Isso cria zonas onde sinais sonoros se refletem de forma imprevisível. Em termos simples, o oceano pode esconder algo apenas usando sua própria geografia. Um grande animal nadando próximo a essas estruturas pode desaparecer dos registros como se nunca tivesse estado ali. Mas existe outro detalhe ainda mais curioso. Alguns animais de profundidade possuem tecidos ricos em óleo e densidade corporal, diferente da maioria dos peixes. Isso altera a forma como refletem sinais acústicos. Em certas condições, eles simplesmente não aparecem com clareza. É como tentar encontrar uma sombra dentro da própria sombra. E isso abre uma pergunta inquietante. Quantas criaturas grandes já passaram perto de embarcações modernas, sem serem detectadas corretamente? Talvez o problema nunca tenha sido ausência. Talvez tenha sido interpretação, porque no oceano profundo, não ver não significa que não existe. Às vezes significa apenas que estamos olhando do jeito errado. Se existe uma criatura submersa difícil de rastrear na Ilha de Páscoa, o que ela poderia ser? A primeira possibilidade é o tubarão adormecido do Pacífico, um gigante silencioso que pode ultrapassar 7 metros de comprimento. Nada lentamente, vive em grandes profundidades. Sobe durante determinados períodos em busca de alimento, e possui exatamente o comportamento descrito por muitos pescadores. Aproximação lenta e observadora. Mas ele não é o único. Existe também o tubarão bramble,
Uma espécie rara, escura e extremamente pouco estudada. Ele vive em profundidades elevadas e pode surgir em horários inesperados. Sua aparência já seria suficiente para alimentar lendas. Outro candidato ainda mais misterioso são grandes cefalópodes. Lulas profundas e polvos gigantes que raramente são filmados vivos. Criaturas capazes de surgir e desaparecer rapidamente entre fendas vulcânicas e regiões de baixa visibilidade. Alguns oceanógrafos acreditam que parte dos relatos antigos atribuídos a monstros marinhos pode ter origem exatamente nesses encontros rápidos com cefalópodes de grande porte. E existe a quarta possibilidade, a mais fascinante: algo ainda não catalogado. Uma população isolada. Uma espécie rara adaptada especificamente àquela região. A ciência ainda conhece muito pouco do Oceano Profundo, e lugares extremamente isolados como a Ilha de Páscoa são candidatos perfeitos para esconder o que ainda não recebeu nome. O mais impressionante é que os relatos continuam surgindo. Mergulhadores técnicos relatam sombras grandes demais para serem identificadas rapidamente. Operadores de embarcações mencionam leituras estranhas, seguidas de silêncio completo no sonar. Pescadores descrevem momentos em que o barco parece ser acompanhado por algo abaixo da linha d'água, sem ataque, sem ruído, apenas presença. Em alguns casos, cardumes inteiros desaparecem repentinamente. Em outros, aves marinhas abandonam determinadas áreas sem motivo aparente. Na biologia marinha, isso costuma significar uma única coisa: um predador maior entrou na região. Mas nem sempre ele é visto. Esse tipo de ausência é, muitas vezes, mais revelador que uma imagem. Porque o oceano responde antes da câmera, e talvez seja isso que mais intriga os pesquisadores. Não são apenas avistamentos isolados, é um padrão repetido ao longo de décadas. Pessoas diferentes, épocas diferentes, mesma sensação, mesma descrição, a mesma ideia impossível de ignorar. Algo grande circula essas profundezas, e prefere continuar invisível. A Ilha de Páscoa não é apenas isolada, ela é biologicamente estratégica. Ao redor dela existe uma cadeia de montes submarinos vulcânicos, que funciona como uma rede invisível de vida marinha. Esses montes atraem peixes, lulas, crustáceos e organismos de profundidade. Onde existe alimento, grandes predadores aparecem. Além disso, as correntes da região criam migrações verticais intensas. Durante a noite, criaturas que passam o dia a centenas ou milhares de metros sobem temporariamente. Depois desaparecem novamente antes do amanhecer. Isso significa que muitos encontros podem acontecer sem deixar qualquer chance de registro duradouro. Um animal pode surgir perto da superfície por minutos, e depois retornar ao abismo por semanas. O Oceano Profundo não funciona como a Terra. Ele funciona em janelas, instantes, breves aparições. E se uma criatura aprendeu a viver exatamente entre essas janelas, ela pode passar décadas sendo percebida, sem nunca ser verdadeiramente documentada. Talvez não seja invisibilidade. Talvez seja apenas perfeição evolutiva. Mesmo com satélites, drones submarinos e sensores genéticos, ainda conhecemos apenas uma pequena fração do Oceano Profundo. A maior parte do planeta continua mais desconhecida que a superfície da Lua. E ao redor da Ilha de Páscoa, esse desconhecimento parece ainda maior. Novas expedições pretendem mapear a região com equipamentos capazes de permanecer semanas no fundo do mar. Câmeras silenciosas, sensores de DNA ambiental, sonares mais precisos. Talvez finalmente descubramos o que realmente vive ali. Talvez seja apenas um grande tubarão raro, talvez uma população isolada, talvez uma criatura que já foi vista muitas vezes, mas nunca compreendida corretamente. Ou talvez algo ainda mais desconfortável. Talvez o oceano não esteja escondendo apenas uma criatura. Talvez esteja escondendo um ecossistema inteiro que ainda não deveria ser encontrado. E talvez seja exatamente por isso que ele permanece invisível. Porque alguns lugares da Terra ainda pertencem ao silêncio. E nas águas profundas da Ilha de Páscoa, existe algo que continua nadando nesse silêncio, sem nome, sem registro, e talvez sem intenção alguma de ser descoberto. Existe um detalhe ainda mais perturbador sobre as águas da Ilha de Páscoa que quase ninguém comenta. Em certas regiões profundas, o próprio oceano cria o que os oceanógrafos chamam de zonas acústicas instáveis. São áreas onde temperatura, pressão e salinidade se combinam de forma tão incomum que o som se comporta de maneira imprevisível. E no fundo do mar, praticamente tudo depende do som. O sonar depende do som. A localização depende do som.
A orientação de muitas espécies depende do som. Mas nessas zonas, o oceano distorce tudo. Um objeto pode parecer mais longe do que realmente está. Um sinal pode surgir em um ponto e desaparecer no seguinte. Uma presença grande pode se mover sem deixar uma leitura confiável, como se o próprio mar estivesse dobrando a percepção humana. Alguns pesquisadores descrevem isso como um corredor fantasma, um espaço onde grandes animais podem cruzar praticamente invisíveis para os nossos equipamentos. Imagine um predador que vive justamente nessas áreas. Um animal adaptado não apenas à escuridão, mas ao silêncio distorcido. Algo que aprendeu a existir, onde nossa tecnologia perde a vantagem. Talvez não seja coincidência que tantos relatos venham exatamente dessas zonas. Talvez a criatura não esteja evitando o sonar. Talvez ela simplesmente viva onde o sonar deixa de ser rei. E isso muda tudo, porque não estamos falando apenas de um animal escondido. Estamos falando de um território inteiro feito para esconder. Talvez a pergunta mais errada seja: essa criatura existe? Talvez a pergunta certa seja: há quanto tempo ela está ali? Porque quando diferentes gerações contam a mesma história, em épocas sem contato entre si, isso deixa de parecer coincidência. Os antigos Rapa Nui falavam de uma presença silenciosa nas profundezas. Décadas depois, pescadores modernos descrevem exatamente o mesmo comportamento. Hoje, mergulhadores técnicos relatam as mesmas sombras lentas surgindo do escuro. A ciência chama isso de padrão. E padrões importam. Talvez o chamado monstro marinho nunca tenha sido um monstro. Talvez tenha sido apenas um animal real, observado por séculos, mas interpretado através do medo humano. Toda lenda nasce de alguma coisa. Nenhum povo inventa o mesmo medo por acaso. Às vezes, o mito é apenas ciência esperando tempo suficiente para ser compreendida. E isso torna tudo ainda mais inquietante. Porque se a criatura sempre esteve lá, então ela viu tudo. Ela já estava nadando quando os primeiros navegadores chegaram, quando os moais ainda eram erguidos, quando a ilha ainda não tinha sido tocada pelo mundo moderno. Ela atravessou séculos no mesmo silêncio escuro, sem pressa, sem testemunhas, sem necessidade de se revelar. E talvez continue fazendo isso agora, enquanto alguém assiste este vídeo, enquanto algum barco cruza aquelas águas acreditando estar sozinho, talvez bem abaixo da quilha. Algo esteja apenas observando, esperando, como sempre esteve. Se você chegou até aqui, talvez já tenha entendido que o oceano guarda segredos que ainda estão muito longe de serem revelados. Agora me diga nos comentários, você acredita que essa criatura é apenas um tubarão raro? Ou existe algo ainda mais misterioso escondido nas profundezas da Ilha de Páscoa? Se inscreva no canal, porque o próximo mistério pode estar ainda mais perto da superfície.